Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Sobre o Botafogo, ainda, para a gente fechar, eu acho que é o seguinte: o Botafogo tem um time, né? E eu já tinha falado isso há um tempo contigo. Esse time do Botafogo só tem um jogador ali que é decisivo, que está acostumado a decidir, que é o Tiquinho, que é um grande artilheiro, ganhou títulos lá no Porto, E né? tá passando por um problema pessoal agora sério, não Muito sei se pesado, muito muito pesado. complicado. Isso daí, até, pô, grandes forças aí pro Tiquinho, que tá Que as passando coisas por isso. melhorem lá aí. Com É muito certeza, além com de certeza, futebol, que ele com fique certeza, bem, que a família dele fique bem, isso é o mais importante com nesse momento. certeza. E assim, falando sobre esse Botafogo, que tem muito jogador, por exemplo, o Eduardo é bom jogador, muito bom jogador. Só que jogava um futebol que não era, ele não estava acostumado a decidir, né? Ele estava ali num futebol que não tem aquela pressão. O Marçal, ótima carreira lá no Wolves, lá jogava bem no Wolves, lá na Premier League, só que é um time que não está acostumado a decidir. O Cuesta participou de uma época do Inter, o Inter não decidia jogos. Então, o Adrielson, né, que nem é tão novo assim, mas rodava em times de menor investimento. O Lucas Perry também estava no Náutico. Então, são vários jogadores ali que não estão acostumados a decidir, né, títulos. Tem o Tietchan, que é muito bom jogador de pontos corridos, é um bom jogador para ter no elenco, né, que eu admiro o futebol do Tietchan. Mas esse Botafogo não é um time que tem muitos cabras ali, né, acostumado a decidir. Por exemplo, o Flamengo em 2019, quando monta aquele elenco, traz alguns jogadores também que não estavam por exemplo, o Felipe Luiz, que é um craque da posição, toda final de campeonato ele sentia muito, né? Era um cara que não estava acostumado a decidir lá no Atlético de Madrid. Mas enfim, falando de Botafogo, parece que o Botafogo, o elenco do Botafogo se considerou campeão na metade do campeonato, ou até antes disso, e os jogadores começaram a sentar numa numa vantagem, né, e se colocar num pedestal de ídolos, sendo que ninguém tinha conquistado nada. Essa que é a grande da verdade, porque ninguém, não tem como você pode fazer 100% dos pontos, mas você não tem como matematicamente ser campeão na 19ª partida, né? Então, o Botafogo hoje, por exemplo, o Tiquinho é ídolo do Botafogo? Eu acho que ainda não. Ele está ainda construindo a sua idolatria, né? E se o Botafogo perder o campeonato, não é para mandar todo mundo embora. Ninguém está falando isso aqui, né? Só que se colocou uma onda em cima do Botafogo que ainda não tinha como ser colocada, né? E no futebol não tem jeito. Se você não vence títulos, você fica marcado negativamente, né? O próprio exemplo do Botafogo em 2007, quando liderou ali o campeonato e depois viu o São Paulo ser campeão. E o Botafogo parece que agora, nesse exato momento, está muito mais perto de 2007, o Botafogo 2023, né, de ser um ano que o Botafogo jogou muita bola, mas não conquistou, do que no 1995, né? Porque foi muito falado das coisas semelhantes, né? Com 1995 e no momento está mais perto de 2007. Eu queria que você falasse aí sobre esse time do Botafogo, esse elenco. Queria que você falasse sobre isso, a sua opinião. Se você concorda ou discorda, enfim. Só lembrei do Ronaldinho Gaúcho agora, em julgamento, né? Fica em silêncio. Mas enfim. É verdade, cara. O que você está falando é muito verdade. Nesse momento que
Botafogo vai lembrar muito mais 2007, vai lembrar muito mais o Palmeiras de 2009, que também pipocou, vai lembrar muito mais o São Paulo do Diniz, que também pipocou. É muito complicado, cara. Você foi perfeito na sua análise, né? E os jogadores que vieram para o Botafogo era a oportunidade da vida deles, né? Tipo assim, como você falou, não eram jogadores que estavam em grandes ligas, no seu auge, não, pelo contrário, né? Um aqui de menor investimento, outro numa liga que não tinha tanta pressão e tal. E aí, quando eles se reúnem e vêm para o Botafogo, e todo mundo se dá bem, né? Assim, nos bastidores, fora do campo e tal, as coisas começam a acontecer. Todo mundo pega aquilo dali como a oportunidade da vida de cada um. E era esse o grande diferencial do Botafogo. E assim começou a surgir os destaques no primeiro turno do Perry, do Adrielson. Era a oportunidade deles se destacarem, porque como você falou, o Adrielson já não é mais tão jovem assim. Não é velho também, ele tem uns 25 anos. Mas também já não é jovem. O joia da base também não é mais isso. Então era a oportunidade da vida dele estar no grande clube e mostrar o seu potencial. E outros jogadores. O Vitor Cuesta, no Internacional, não conseguiu ser campeão lá, então era oportunidade para ele ser campeão aqui. Enfim, todos os jogadores do Botafogo praticamente tinham essa possibilidade nesse prato com arroz e feijão. Só um detalhe, né? Tu falou da parada do Eduardo. O Eduardo, curiosidade nele, é um ídolo lá no Al Hilal, ele é ídolo lá na Arábia, decidia muitos jogos lá, mas eu concordo plenamente com você que ele decidia em um ambiente de muito menos pressão do que aqui no Brasil e tal, e muito menos competitividade do que aqui no Brasil. Mas, assim, lá no Al Hilal ele fez uma grande história lá e ele é amado lá até hoje, né? Os Sheiks lutaram muito para que ele não viesse para o Botafogo, ofereceram rios e fundos para ele. Ele já contou isso em podcast, mas ele queria vir para o Brasil e tal, e veio. Mas, enfim, e esses jogadores estão perdendo essa oportunidade, sabe, de construir uma linda história. Você falou da questão de ídolo, quem não é. Cara, o Tiquinho estava construindo uma história linda para ser ídolo. Mas se o Botafogo perder esse campeonato, esses jogadores nesse ano vão ficar marcados por terem estado no time que pipocou teve a maior pipocada da história. Então é muito complicado eu pensar, pô, daqui um ano, quem será que desses jogadores vai ser ídolo? Será que alguém seria ídolo se o Botafogo perder esse campeonato? É muito difícil. Vão ser jogadores históricos por si só, por tudo que fizeram no primeiro turno positivamente, por tudo que estão fazendo agora negativamente. Mas, assim, é complicado, cara, muito complicado. A gente está ainda São perguntas que são muito difíceis de serem respondidas nesse momento, porque o campeonato ainda está em andamento e as coisas estão acontecendo. Caramba, entendeu? Sei lá. As coisas ainda estão acontecendo muito fresquinhas, né? Muito quentinhas. E então é muito complicado a gente analisar já agora, né? A gente vai precisar se distanciar um pouquinho mais para conseguir ter uma análise mais perfeita, mais perfeita e mais certeira, né, em relação a esses acontecimentos. Galera, se inscreve aqui no canal do Rafael Pestana. Só tem conteúdo brabo, só convidado brabo, além dele ser muito engraçado. Então se inscreve aqui porque toda semana, todo mês, toda hora tem conteúdo novo.